Sejam muito bem-vindas a mais uma live, mais um degrau em busca do nosso eu, em busca das nossas essências e encontrando sentido para tudo isso que a gente vive. E nesse movimento, a aula de hoje ela é bem bonita. Quem conseguiu separar as moedas? 5 moedas, papel e caneta. Se você não fez isso ainda, pode fazer, que vai ter tempo, vai ter as explicações direitinho, mas vai ser uma dinâmica bem gostosa de você compreender e de começar a sentir o seu sistema, né? Então, a gente vai já direto para a aula. Vou só abrir aqui. Para partilhar com vocês. Da família ao indivíduo. E qual é a nossa busca, geralmente? Nós queremos diferenciar, ser diferente do nosso clã. E muitas vezes a gente acaba repetindo padrões, repetindo os mesmos movimentos, ou também na consciência ali dos lugares aonde nós estamos. E nesse movimento, às vezes é difícil sair desse lugar para fazer algo maior. Parece que é uma força que nos prende. Então, nesse movimento, a gente vai olhar isso a fundo. Como é que eu consigo ser diferente e mesmo assim honrar os meus ancestrais, honrar os meus familiares e estar tudo bem dentro de si? Então, nesse movimento é o que a gente vai ver hoje. Como é que eu posso fazer diferente dos meus familiares e não cair na arrogância sistêmica, e sim ser autorizada a fazer algo diferente daquilo que eu vivi e daquilo que eu aprendi no meu sistema? Existe dentro de nós uma parte instintiva. Todos temos a necessidade de pertencer, temos a necessidade de conexão e a necessidade de sobrevivência. Então, imagina, né, no início a criança vai fazer o que for preciso para sobreviver nesse sistema e se adaptar a qualquer situação. Então, lá na infância, você fez tudo para pertencer àquele sistema, até parecer com os pais, gestos ou com algum familiar. E aí a pessoa chega e fala assim: nossa, você parece com o seu tio, ou você tem o jeito da sua avó, né? Então, a gente sempre vê essas expressões quando se tem a criança, parece que ela está imitando, e nesse movimento é o quê? Nós procuramos essa parte instintiva da necessidade de pertencer. Então, nós precisamos pertencer a um clã, né? Se nos comportarmos diferente do grupo, a probabilidade de sobreviver é pequena, nós seremos excluídos, né? Isso é um instintivo mesmo em nós. Então, sermos iguais é uma necessidade biológica. Então, quando a gente vai ver lá nos primórdios, nos antigos, tem esse movimento, né, de que eu preciso fazer igual, porque senão eu vou ser excluído e o meu nível de sobrevivência será menor. E isso nós vivemos até hoje instintivamente. E nós, como mamíferos, ainda mais, porque nós nascemos completamente indefesos, dependentes de uma outra pessoa, né? Então, essa necessidade de pertencer, ela é muito grande. Então, o exemplo, né? Você já viu crianças com as expressões dos seus parentes? Você já viu que assim, nossa, ela parece com aquele jeito de andar, o jeito de expressar. A gente vê os vídeos que são tão bonitinhos, os memes e tudo da criança imitando a mãe ou o pai, e aí a gente vai vendo que é um movimento instintivo, né? Imitamos para
pertencermos. E nós sofremos porque não sabemos amar. Essa é a parte mais delicada. Quando a gente passa ali para a adolescência, nós temos aquela questão de conseguir comparar a nossa família com a família das outras pessoas. Então, nós temos esse movimento de realmente trazer assim, a minha mãe não é tão boa assim, o meu pai não é tão bom assim, olha aquela família como é feliz. E aí há essa projeção e a desconexão. Por quê? Porque há uma exigência interna que os nossos pais fossem diferentes. E nesse movimento, a maioria dos sofrimentos que nós carregamos desde essa época, ou por toda a vida, é justamente porque nós não sabemos amar. O nosso amor instintivo, geralmente, ele é condicional. Eu te amo porque recebo algo em troca. Eu te amo porque você faz algo por mim. Né? E aí, se não há esse dar e receber, geralmente se finda os relacionamentos. E aí, nesse movimento, Juan Garriga entendeu que as pessoas não sabem amar. Porque amar é, apesar da pessoa não te dar nada, em troca, você continuar amando essa pessoa. Aí a gente vai entendendo que a gente não é tão especial quanto pensamos, justamente porque esse amor é um amor condicional. E aí, mas, Marcela, como é que é esse amor cego? Né? O amor cego é o amor do vínculo familiar. É um amor imaturo. E se a gente não prestar atenção nesse movimento, a gente carrega esse amor cego e imaturo por toda a vida. O que se sacrifica, o que se doa, o que se coloca no lugar. Né? O que eu repito os padrões para continuar com vocês. E aí, nesse movimento, nós vivemos um amor cego, e não aquele amor incondicional que aceita tudo e todos do jeito que são. Tchau. E aí, nesse movimento, nós vamos entendendo que a vida, esse nosso amor, realmente é um amor cego. É um amor que repete padrões. Se eu ganhar muito dinheiro e me sentir culpada nesse movimento e estacionar nesse movimento de culpa, algo na minha vida acontece que faz com que, olha, agora eu não me sinto tão culpada, porque eu estou sofrendo isso, estou passando aquilo. Então, o nível de culpa cai. E na visão sistêmica, o sustentar a culpa de ser diferente dos seus é um movimento de maturidade. Então, quando você vê uma pessoa que está sempre atropelando, sempre voltando no mesmo lugar, ou na situação financeira, ou nos relacionamentos, ou na própria saúde, aí a gente começa a observar que tem padrões, que se essa pessoa for feliz, ela será diferente dos familiares. Então, por amor cego, eu fico nesse lugar. Qual é o amor maduro, Marcelo? O amor maduro é aquele que permite ser o outro aquilo que ele é. É o amor adulto. E nesse amor eu não exijo nada dele. E nesse amor, e isso a gente falando dos familiares, tá, gente? E nesse amor, o que acontece? Eu, madura, eu posso ir para a vida. Porque eu pego para mim, porque agora é a minha vez. Eu não delego, porque eu estou assim porque minha mãe me maltratou. Eu sou assado porque não tive pai, né? E aí a gente deixa de ter esse dedo apontado e fala, tá, essa foi a história que eu tive. O que eu vou fazer com essa história? Eu vou fazer algo diferente. Não como vingança, mas sim como um caminho de evolução, respeitando cada um no seu sistema. E essa é a parte mais difícil que eu vejo nos meus atendimentos.
né? A criança também é egocêntrica, né? Como se o mundo girasse em torno dela. Ela também acredita que é responsável, culpada pelas dinâmicas que acontecem na família, né? Então, pensa aquela criança que os pais se separaram, às vezes ela se sente culpada, né? Então, assim, será que se eu tivesse viva, os meus pais teriam se separado, né? Ou eles estariam juntos? Então, a criança, ela se coloca nesse lugar, né? E toda criança passa por essa dinâmica em alguma hora na sua vida. Todos nós passamos por ela. Se a gente for examinar a nossa história, nós passamos por essa dinâmica, né? De que o mundo parece que é tudo ao meu redor, e não é assim. Mas como eu tenho um amor infantil, é aquilo que eu consigo lidar naquele momento. Então, entendemos que o nosso amor é um amor maduro. As constelações familiares têm um poder, um papel importante de adultecer, né? Então, esse é o movimento que eu já fiz errado aqui. Deixa eu voltar aqui. Que aí, nesse movimento do adultecer, é justamente o que? Amadurecer esse movimento, amadurecer esse sistema familiar. E nesse movimento, eu acabo conduzindo e elevando também o grau da minha família, um grau evolutivo. E voltando, as constelações familiares têm um poder, um papel importante no de adultecer. Então, entendemos as nossas dinâmicas infantis. E é interessante porque, por exemplo, eu comentei numa publicação de um outro colega, ele falando sobre a dificuldade de um homem em se relacionar com a esposa. A esposa se comportava como uma menina que ele precisava proteger, que ele precisava muito frágilzinha. Então, tudo ele precisava resolver na vida dessa esposa. E as pessoas pensam assim, ai, Marcela, mas isso não é uma postura feminina? Não, isso é uma postura infantil, de que eu preciso de um papai para cuidar de mim. E aí, nesse movimento, o que aconteceu, né? Eu coloquei lá que as mulheres precisam curar as suas feridas de menino. E aí, eu fui rebatida num comentário onde dizia, mas o nosso território da infância é um território que a gente vai visitar por toda a vida. E, de fato, isso acontece, né? Quem já me acompanha há muito tempo sabe que eu falo isso várias vezes. Bert Helling descobriu que ainda tinha mágoas com a mãe com 92 anos. Imagina o tanto que ele constelou, todos os movimentos que ele fez, ele viu que ainda tinha feridas relativas a ela. E aí, nesse movimento, é óbvio que vai ser algo para a vida toda. Mas há movimentos que são muito infantis, de delegar ao outro aquilo que é responsabilidade nossa, da nossa felicidade. Às vezes a gente fica delegando às pessoas essa responsabilidade que você precisa me fazer feliz, que é inalcançável para uma pessoa. A pessoa não vai dar conta de assumir esse peso, vai ficar pesado. E o que acontece numa postura onde o marido ou a esposa se põe no lugar de pai ou de mãe? Geralmente, a primeira coisa que acaba é a libido entre o casal. Depois perde a admiração. E nesse movimento, é um movimento que já é um caminhar para a separação. Por quê? Porque não estão no lugar. E se eu estou no lugar de mãe, num relacionamento, eu também estou fora do meu lugar, lá no meu sistema familiar. É só um reflexo daquilo que na minha família eu ainda não tenho lugar, né? E aí, isso que as constelações trazem para a gente, né? Entendemos as nossas dinâmicas, de não exigir do outro aquilo que cabe a mim fazer. E esse movimento, ele é bem rápido quando a gente entra no processo terapêutico, que a gente vai entendendo a autorresponsabilidade. Então, se eu não tenho essa autorresponsabilidade,
eu sempre vou culpar os outros. Então, a minha felicidade, o meu destino está nas mãos dos outros e não na minha mão. Então, eu fico no papel de vítima, que é um papel cômodo, né? E aí, esse da autorresponsabilidade é um papel mais pesado, mas é ele que vai garantir relacionamentos saudáveis, tanto com familiares quanto amorosos, de trabalho. Então, esse movimento, porque quando a mulher está na postura da menina, ela é menina em todas as áreas, não é somente no relacionamento. Então, ela busca e espera que todas as pessoas cuidem dela. E aí, nesse movimento, as constelações vão trazendo a parte adulta e está tudo bem. A sua história de dor te trouxe até aqui. Então, não é de também, ai, que horrível, eu sou, não, tá tudo bem. Agora agora que eu vejo, eu posso fazer algo diferente. Então, de trazer as feridas dessa menina ferida, cuidar dessa menina, e nesse processo de cuidar dessa criança, sim, eu vou para a vida adulta, assumindo a minha parte de adulta. E tem uma coisa muito importante também que nós trazemos nas constelações familiares, que é o quê? Cada vez que você cuida de você, é a sua mãe e o seu pai também cuidando de você. Há essa restauração. Então, quando a gente tem essa consciência que não sou eu sozinha cuidando de mim, e também meu pai e minha mãe cuidam de mim, a partir do momento que eu estou cuidando de mim, tudo muda. Por quê? Vamos analisar, 50% é sua mãe, 50% é seu pai. E aí, nesse movimento, é o quê? 50-50. É você. Então, cada vez que eu cuido de mim, os meus pais também cuidam. Aquilo que eles não fizeram, eu agora posso fazer. E podemos evoluir ainda mais. Essa é a parte mais bonita, de depois de estudar bastante sobre as constelações familiares, que é o amor transpessoal, que é o amor do espírito, que quando está tudo tão bem resolvido dentro de mim, eu não olho mais para o outro com ódio, com rancor, e eu compreendo que ele também faz parte desse movimento, né? E qual é a parte em mim que vê esses movimentos e quer resolver logo, né? Quando eu vejo, a pessoa, eu estou com muita vontade de resolver, eu quero resolver logo. Geralmente é a parte da menina, geralmente é a nossa sombra. Ainda mais dentro de nós, mulheres, com o processo do feminino. O processo do feminino é lento. Você escuta e aí vai compreender esse movimento. Quando eu estou na pressa, na força, eu quero, eu saio desse movimento da compreensão, só fico no desejo. Ai, Marcela, mas eu fui assim até hoje, está tudo bem, não tem problema. Hoje a dinâmica está sendo diferente. Então, eu tenho que parar e interpretar o que esse movimento me causou, o que essa expressão me causou, o que isso significa. E às vezes a gente demora dias, às vezes semanas e até meses para conseguir responder algumas perguntas profundas, né? Uma pergunta profundíssima é o quê? Quem sou eu? A maioria das pessoas vão em busca dessa pergunta e não sabem responder. E aí é nesse movimento. Quando eu pergunto, eu sei o nível de compreensão que a pessoa tem sobre ela mesma. Então, a maioria das pessoas não sabem responder. E está tudo certo. A Marcela conseguiu responder esse ano. Então, aí a gente vai entendendo que é um caminho mais profundo do que, às vezes, a gente deseja, mais lento, né? Eu vi uma consteladora onde um outro constelador virou para ela e falou 2 anos. Ela, como assim? Ele falou 2 anos. 2 anos para você resgatar o seu feminino. Ah, quase tem um treco. Como assim 2 anos? Mas é o processo que ele verificou. Ela demoraria 2 anos para ela fazer esse processo de resgate. E aí, quando a gente vai compreendendo todo esse movimento, caramba!
Eu tenho que fazer isso lento. É porque é muita coisa para ver. Quantos anos de doenças, de feridas que nós carregamos. Não dá para resolver esse movimento todo em pouco tempo, né? Então, aquela parte que ainda não foi vista, e é fácil olhar para a sombra? Claro que não. Olhar para aquela parte que a gente não quer ver, que ela é desconfortável, para os nossos defeitos, para as nossas limitações, de entender que nós não somos os alecrins dourados, né? Então, nesse movimento, é um movimento de realmente falar assim, eu olho. E quando eu olho para a minha sombra, eu consigo iluminar. E aí eu decido se ela continua agindo ou não. Daí eu consigo transcender. Então, o nosso aprendizado de vida é dar luz a esse eu inferior, que geralmente está na escuridão. Por isso que esse processo é demorado. Integrar pai e mãe no coração e sentir, né? Então, às vezes a pessoa faz a constelação e fala, mas eu não estou sentindo. Fala, porque é um processo, né? Você não vai sentir do dia para a noite, né? Então, nesse processo, nós internalizamos os nossos pais. Eles não estão só fora, mas dentro de nós. Então, a criança não consegue ter noção desse movimento. É algo grande demais para ela. Colocar a criança para analisar isso é algo grande para ela. Então, quando ela se decepciona, acaba internalizando essa decepção. Se ela vive em um lar agressivo, ela vai internalizar tudo que irá se fechar como forma de sobreviver nesse lugar. E ela vai ser agressiva nos ambientes que ela caminhar. Na vida adulta, ela vai ter que trabalhar essa agressividade que muitas vezes não foi colocada para fora porque ela precisou reprimir. E é interessante, ainda mais no caso de nós mulheres, não que os homens não sejam repreendidos em sua agressividade, mas são menos do que nós, né? Então, aquele movimento de que a menina, não, isso não é coisa de menina, isso é feio, não faça isso. Então, nós reprimimos essa raiva. E sabe como é que a gente vê essa raiva reprimida, geralmente? Nós vemos essa raiva reprimida com dores no corpo. Como é que estão os ombros? O pescoço? Eu tô fazendo um curso que eu futuramente vou estar aplicando nos meus atendimentos, que é o de abordagem terapêutica para liberação emocional da dor, do trauma. Então, essa área aqui, ó, é tudo raiva contida, aqui é raiva contida. E aí, nesse movimento, gera um gatilho de dor. A gente precisa trabalhar para conseguir colocar essa agressividade para fora, porque senão a gente vai ficar sempre reprimida em alguma parte da nossa história. Por isso que muitas vezes há o romper com esse clã. Então, há esse movimento do eu não posso estar nesse clã, esse clã é agressivo demais, eu preciso me romper com esse clã, né? Quando a criança não sai desse clã, geralmente ela fica submissa. Então, eu vou me submeter a todos eles. Então, vamos analisar. Há dois movimentos e os dois movimentos nos levam ao adoecimento. Ela fica submissa, né? É melhor eu ficar igual, é melhor eu me submeter. Então, eu não avanço, eu não cresço, né? Eu fico igual como vocês, com a vida toda bagunçada. Mas quem fica nesse lugar perde a sua liberdade e sua autonomia. E a outra situação é a da rebeldia, que é a do transgredir. E aí, nesse movimento da rebeldia, eu falei assim, não aceito nada do que me foi dado. E aí, no amor imaturo, ou você se submete, ou você se rebela, né? Então, nesse movimento é assim, vixe, precisa
Essa liberdade interage a dor na cervical. Sim, é raiva reprimida, né? Há esse movimento, o excesso também de preocupação, mas pelo que eu estou estudando, é muita emoção reprimida, muita raiva. A gente vai tensionando, mantendo força, né? E nos exercícios há uma liberação enorme, eles realmente são muito bons, e se forem feitos constantemente, você vai vendo o resultado. Porque o que acontece muitas vezes? É a vida toda. O que acontece muitas vezes? Precisou ser boazinha. Aí, no movimento, eu vou reprimir a raiva de explodir, de estourar, de não ser a louca da história, e aí eu vou ser a boazinha para ser querida e validada. É mais fácil, foi a forma que eu encontrei de sobreviver. E a Marcela também. Foi uma forma que a Marcela encontrou de sobreviver nos ambientes em que ela viveu. Você boazinha, porque eu sendo boazinha, vou ser validada, ou pelo menos não vão me excluir. Então, tem esse movimento interno que acontece demais, né? Então, todos nós vivemos esse amor imaturo, né? Nós não estamos longe dele, né? E aí eu coloquei essas fotos da manada, né, que é justamente para quê? Para assim, para ou eu pertenço ou eu faço algo diferente. Quando eu faço algo diferente, parece que eu me sinto só. Então tem esse movimento, né? E os primeiros vínculos vão determinar os futuros. Eu me saboto para pertencer ou eu me rebelo excluindo com uma força de vingança, pois na rebeldia eu me acho superior ao meu clã. Vou procurar outro clã. Nisso não consigo fazer vínculos profundos. Essa é a maior explicação que a gente tem quando você vê que pessoas que não dão conta de terem relacionamentos profundos, longos e duradouros. Essa pessoa, com certeza, analisa a história dela, se ela não está rebelada, está aí com raiva do seu clã, né? Acho que cada ciclo é uma dor e só piora. E aí, nesse movimento, Flor, quando a gente vai tomando consciência, óbvio, quando a gente sabe o caminho de volta e o caminho de reconciliação com a nossa história, as dores vêm como ensinamento. Então, o que essa dor vem para me ensinar? Porque aí ela deixa de ser dor, passa a ser aprendizado e ela se soluciona dentro de mim. Então, eu saio da postura do reivindicar essa dor e de entender qual foi o aprendizado. Como eu já trouxe para vocês, de pais abusivos. Pais abusivos ensinam o filho a impor limites. E esse é um dos ensinamentos mais difíceis, porque não é fácil você impor limites ao seu pai, à sua mãe, mas eles chegam a um nível de abuso que você não consegue, você precisa impor limites. Então, mas, Marcela, eu não queria que fosse assim. Aí é a criança falando, né? Mas a adulta tá. Vocês são assim, não vão mudar, então cabe a mim fazer algo diferente. E aí a gente vai para o amor adulto, de que tá tudo bem, eu vou continuar a minha vida, mas isso aqui eu não aceito mais. E esse movimento é mega difícil, eu vejo os bloqueios nos atendimentos, principalmente relativos à mãe, né? Então, de filhas que não conseguem dizer não para a mãe, porque na mente foi colocado que precisa honrar a mãe. Eu honro meu pai, eu honro a minha mãe sendo feliz, construindo uma família feliz, né? Então, não há essa exigência, porque eu já recebi tudo que tinha para receber dessa mãe. E aí eu posso ir para a vida, né? Minha mãe era muito matriarca, ela mandava, e ai de mim se fizesse diferente. Aí nesse movimento, quando é criança, eu não quero isso.
Quando é criança, a gente escuta por obediência, mas quando parte para a vida adulta, onde você é desrespeitado e você não é respeitado na sua essência por ser adulta, aí sim a gente vai vendo o movimento do abuso. Se a gente for analisar essa questão de narcisistas, abusadores, a gente está conversando disso há pouquíssimo tempo. Tem o quê? Uns 4 anos para cá. Não se falava sobre isso. E agora é um tema que é bastante falado. Né? Justamente por quê? Porque nós viemos de culturas abusadoras. Desde lá de trás. Então, se a gente for ao que o castigo é o que corrige, então eu bato para corrigir, aí a gente vai recorrendo a todas essas histórias de ancestrais e a gente vai entendendo que a maioria de nós repete padrões. Né? Ela queria que eu me separasse do meu marido, me jogou na cara a morte que não fiz, e preferi que preferiu meu marido que ela. Aí, ó, olha o movimento infantil. Aí, essa mãe não é conectada com a sua própria mãe. Exige dos filhos aquilo que os filhos não podem dar. E aí, o movimento das constelações, ele faz justamente isso. Mãe, eu te coloco no colo da sua mãe, porque lá é o seu lugar. Eu sou somente a filha. E aí, nesse movimento, a gente começa a trabalhar o nosso lugar de filha. Ai, Marcela, mas ela não vai entender, está tudo bem, dentro do seu coração que precisa estar resolvido, não no dela. Né? Então, tem esse movimento de entender que ela vive um amor infantil, e que todos nós, na realidade, vivemos. Só mudamos esse amor quando tomamos consciência dele e fazemos algo diferente com isso, porque tem alguns casos que tomam a consciência e decidem não mudar, e está tudo certo. Né? E no caminho do adultecer, há a autorresponsabilidade. Eu paro de encontrar culpados e vejo os aprendizados, olhar para a dor desse aprendizado e não fugir dela. Por isso, olhar para a criança é importante nesse processo. Se você continua na rebeldia, haverá um vazio muito grande e acaba levando esse vazio para todas as áreas da sua vida. E aí você olha para a sua criança, né, como está na ilustração, desse movimento de olhar para essa criança, de entender o que ela precisa, entender e acolher essa criança. Né? E eu achei muito bonita essa ilustração. Como é que eu olho para minha criança? Né? Qual é esse movimento? E todos os movimentos da constelação familiar, eles não olham tanto para o adulto, a maioria dos movimentos olha para a criança. Por quê? Porque a nossa formação, a nossa estruturação é toda da infância. E você só irá honrar os seus pais quando conseguir tomá-los. Na infância, você pode ter jurado que não iria parecer com seus pais, mas acaba seguindo os mesmos passos que eles. O que rejeitamos nos nossos pais nos aprisiona, mas quando amamos, nos tornamos livres. E o amor não é o amor que eu preciso conviver, mas eu amo por quê? Porque eles fazem parte de mim. A partir do momento que há essa rebeldia, e eu não quero e eu excluo, a função deles pode não ter sido boa, mas a figura introduzida é tão importante, mas tão importante, que quando a gente entende que aí eu acolho tudo do jeito que foi, como tinha que ser, eu acolho, sinto eles em mim, aí eu consegui fazer esse processo do tomar. Né? Se eu não quero repetir o mesmo erro com os meus filhos, isso, exato, agora é a sua vez, pô. E é esse movimento. E aí eu falo assim, o que eu tenho que aprender, né, para não precisar repetir? É interessante que, por exemplo, eu fui educada por 2 períodos.
um de violência física e o outro de castigo, de colocar de castigo. E nos meus filhos eu comecei a repetir esse movimento. Eu não era agressiva de espancar, mas tinha um movimento do realmente aquela coisa da chinelada, né? E tudo. Só que teve um dia que me doeu e eu falei assim, não, eu não quero mais. E aí eu fui para a questão, não sei se vocês lembram da Super Nani, do Cantinho do Pensamento. Meus filhos viveram isso, do Cantinho do Pensamento, de eu cronometrar os minutos que eles ficavam sentadinhos, né, nesse movimento. Algumas coisas mais graves, a punição era um pouco maior, né? E assim eu consegui educar os meus meninos sem precisar repetir aquele sofrimento com o qual eu passei, porque era um medo de desagradar tão grande que eu vivia pisando em ovos. E às vezes eu me pego até hoje fazendo os mesmos movimentos. E aí é um movimento de calma, Marcelo, hoje você é adulta, hoje você se cuida, hoje você consegue cuidar dessa criança. Que às vezes está esse negócio de estar agradando, de ser agradável, e quando eu vejo, eu estou me punindo da minha expressão. Então, nesse movimento, é um movimento de acolher. E olha que eu já tinha essa compreensão, mas a gente vai entendendo que a gente transforma isso em comportamento. Então, a gente vai desfazendo, sentindo segura e acolhendo essa criança que é tão importante no movimento, né? Então, nós só tornamos livres para fazer algo diferente quando acolhemos com amor. A Marcela criou os filhos na base da vingança, né? De falar assim, eu vou fazer tudo diferente do que meus pais fizeram comigo, ou os meus responsáveis fizeram comigo. E aí tinha essa arrogância sistêmica, né? E aí a gente vai entendendo que bom que não deu errado, né? Porque poderia ter dado nesse movimento, né? E não te entender assim, eu vou fazer diferente porque eu acredito que esse é o correto. Meus pais não sabiam e está tudo bem. Entende que eu posso fazer o mesmo movimento e só mudar o jeito com que eu expresso esse movimento. Por quê? Porque também é um processo interno nosso, né? A vida está além do erro e do acerto. Então, quando a gente vai entendendo que não há certo e errado, não há direita e esquerda, né? Então, assim, não, tudo e todos fazem parte, tudo é aprendizado, não há culpados, né? E todos estão a serviço de uma evolução. Se a gente for analisar a educação que nós tivemos da infância para a educação que nós temos hoje, ela evoluiu muito, né? Então, você vai pensar que na Idade Média as crianças eram mais uma pessoa para atrapalhar, né? As crianças, elas não tinham infância. A partir do momento que elas davam conta de ajudar, elas já estavam ajudando dentro de casa, cuidando dos irmãos ou trabalhando, né? Então, tinha esse movimento. Olha hoje como a gente tem a compreensão do quão é importante a infância, né? E aí, como é importante a criança viver bem essa infância. Tá? E a gente vai entendendo que há esse processo de evolução natural, né? E você pode pertencer, honrar e fazer diferente. Agora é pegar o que recebeu e fazer algo com isso. Então, há essa dinâmica das moedas, conforme a ilustração, né? Então, assim, que eu peguei, os dons, né? Aí a gente fala assim, os dons que foram me entregues. Eu pego e faço algo diferente. Mas, Marcela, eu só ganhei moedas de 5 centavos. Foi bem, mas o que a gente pode fazer para transformar essas moedas em algo maior? Esse é o movimento. Foi o que tinha para me dar. Às vezes, eles nem tinham isso e conseguiram passar os 5 centavos. E aí, nesse movimento, a gente
tem os dons, tem a vida. E nesse movimento a gente entende que pode fazer algo diferente, mesmo achando que recebeu pouco. Mas não foi pouco, foi apenas o suficiente, né? Agora é pegar o que recebeu e fazer algo com isso, aceitar a história como foi, vai te dar força, sem reclamar, sem colocar culpados. Às vezes eu trago muitas minhas histórias, mas é só para vocês refletirem, né? E não como reforço de dor. Óbvio que ainda há processos que vira e mexe acontecem de coisas que eu ainda não tinha visto ou resolvido. Aí a gente trabalha ali aquele movimento e vai entendendo e vai caminhando. É mais um degrau subido, né? Você irá para a vida, mas com raízes. Não vai se sentir perdida no mundo, né? Vai ter foco, vai conseguir ter um direcionamento, né? Se sentindo segura. Isso não quer dizer que a vida não será desafiadora, mas que você terá força, porque às vezes a gente quer uma vida fácil demais, mas tem os próprios desafios da vida, né? E esses nossos próprios desafios de vida adulta. E aí, nesse movimento, a gente fala, bem, agora é minha vez. E o que eu vou fazer com isso? É justamente esse movimento, né? Se eu não tomo as moedas que me foram oferecidas, eu fico mais pobre. Não, eu não quero. 5 centavos? Não quero. Se for isso para me dar, não quero. Então, eu fico mais pobre. E espero das pessoas aquilo que eu não recebi ou que eu rejeitei. Então, eu acabo esperando das pessoas aquilo que não é delas. Não faz parte delas me dar. Na realidade, eu já tenho. E eu é que, por rebeldia, não aceitei, ou eu aceitei e não saí do lugar com aquilo. E se eu não recebo e acho que meus pais precisam ser diferentes, eu me torno tirânica. Não há como mudar os seus pais, não há como mudar a história deles. O que podemos fazer é acolher a história como foi. Se eu nego a minha história, eu nego a mim mesma, fico sem identidade e fico sempre em fuga, porque eu não tenho identidade, eu não tenho um lugar para me assentar, não tenho uma raízes. Então, nesse movimento, eu estou sempre fugindo de situações que poderiam até me levar para um outro patamar, mas porque eu não sinto essa segurança de estar nesse lugar, nesse ambiente. Então, assumir responsabilidade em cuidar das suas feridas faz parte de todo o processo do aprendizado. Assim, a sua história será a sua aliada. Então, Marcela, como fazer diferente? Primeiro, acolhendo. Vocês viram que nas últimas lives eu acredito que eu falei a mesma coisa de diversas maneiras diferentes, né? O acolher pai e mãe faz parte do processo. Faz parte do processo fazer esse movimento de acolhimento da sua história. A sua história não é maior nem menor do que a de ninguém, é a sua história. E ela é valiosíssima nesse movimento de vida. A força que precisamos está na nossa história, nesse movimento de acolher e falar, é a minha história. E é interessante porque às vezes eu conto a minha história e as pessoas falam, nossa, mas a sua história foi muito triste. Já tive alguns pedidos de fazer um livro com essa história, né, e tudo. Eu falei assim, faz parte, eu faço parte dela, ela que me construiu e que me trouxe até aqui. E tá tudo bem, né? E eu não seria a Marcela que eu sou hoje sem toda a minha história. E acolher ela com cada partezinha é extremamente importante. Fácil, às vezes não, mas é importante acolher, para que eu ganhe essa força para ir para a vida.
Só transcendemos aquilo que aceitamos. Então, tomar é pegar as moedas e entender que elas foram suficientes. Quanto mais dor, mais a alma pesa em grandeza. E quando ela entende que ganhou muito, muito com aquilo que recebeu, ela transborda. Eu transbordando, eu dou para os outros. Então, quando você vê aquela pessoa, gente, você é iluminada, onde você chega, é aquela alegria e tudo é porque essa pessoa está transbordando. Ela transcendeu a dor não a paralisa mais. Então, nesse movimento, ela consegue transbordar para as outras pessoas. Ela não está mais só com um copo vazio. Então, nesse movimento é o quê? Que a gente verifica no copo. Isso aqui foi o tanto que o seu pai e sua mãe te deram. Esse aqui é o suficiente. Ai, Marcela, mas eu queria o copo cheio. Mas esse é o suficiente para a vida. E aí, quando você aceita, assim você consegue transbordar. Não vou encher aqui para transbordar, mas assim que você fala, não, vocês me deram tudo, e esse tudo eu vou fazer algo com isso. Aí você transborda, que aí você supera a dor, né? Você recebeu essa moeda de metal e pode ser só de 5 centavos, ou de 1 centavo, que pode se transformar em ouro, assumindo a sua parte, fazendo aquilo que lhe cabe hoje, cuidar do seu emocional, cuidar da sua saúde física, e é nesse movimento, não, eu vou cuidar de mim, eu vou fazer algo por mim, como quando eu iniciei o processo de recuperação da depressão, que minha depressão foi aí em torno de 15 anos de depressão. No começo eu não sabia que era depressão. No começo eu fazia diversos exames. Não, você não tem nada, tá tudo bem, tá tudo ok. Até que processos constantes ali de enxaquecas crônicas me levaram para um neurologista. O neurologista virou e falou assim, Marcela, o que você tem é depressão, não se trata aqui, é com psiquiatra. E dali eu comecei o movimento de estar com psiquiatra, de fazer terapia, mas eu ainda arrastei isso por muitos anos. Mas quando eu decidi ativamente, falei, não, eu vou olhar diferente para isso aqui. O começo não foi fácil, mas é um passo por vez. Então, quando eu encontro ou que eu acompanho depressivos, é um passo todo dia. É um passo por vez. Porque às vezes a gente acha que a gente não vai conseguir, mas a Marcela de 4 anos atrás, se ela não tivesse começado, eu não estaria aqui hoje falando com vocês. Então, nesse movimento, foi a Marcela que acolheu a criança, que era muito infantil em algumas partes, e que exigia muitas coisas que as pessoas não conseguiam dar. Estou falando, não, tá, agora eu vou fazer por mim. E comecei. E a Marcela começou com uma simples música africana para acordar, com as músicas que as crianças dançam, que era algo que me remetia à alegria. E ali foi o meu movimento de escutar isso e falar, olha, já me deu uma energia aqui diferentezinha, porque eu acordava em extrema dor no corpo. Eu não acordava sorrindo para a vida. E aí, nesse movimento, é construído dia após dia. É óbvio que chegou um movimento que eu comecei a acelerar mais esses processos, mas as constelações familiares, com certeza, foram um diferencial no meu processo acelerador, onde eu entendi várias dinâmicas minhas, onde eu pude fazer as liberações, e eu ainda faço, porque é algo contínuo. Sempre que eu preciso olhar para algo, eu busco nas constelações, justamente porque ela mostra aquilo que eu não consigo ver, aquele lado oculto, o que está por detrás, né? Então, por exemplo, um casal porque ele briga, tem algo por detrás, não é somente questões de ego, e aí a gente precisa analisar as histórias de cada um.
né? Então, aí, nesse movimento, quando a gente vê, que a gente consegue ver esse movimento, aí a vida desbloqueia. E é um movimento muito lindo de realmente acolher a nossa história e fazer ouro com ela. É fazer algo bonito a ser visto e ser apreciado. E hoje, vocês aceitam as suas moedas, né? Que foi tudo que vocês receberam. E aí a gente vai fazer uma dinâmica bem bonita. E aí vocês vão entender o que é, para quem ainda não foi representante ou que não sentiu ainda esse movimento. Hoje você vai aprender mais um pouquinho. E nesses movimentos nós vamos aprofundando para depois futuras constelações coletivas. E nesse movimento, como é que vocês vão fazer? Deixa eu explicar aqui para vocês. Nesse movimento, vocês vão pegar as 5 moedas e vão pegar no papel 5 papeizinhos. E nesses papeizinhos, vocês vão escrever pai, mãe. Vou dar um tempinho para vocês, tá? Então, vai ser pai, mãe, masculino, feminino, excluídos e o eu. Então, desculpa, não é pai e mãe, são pais. Então, vamos lá de novo. Agora que eu olhei, porque eu deixei já prontinhas as minhas moedas. A primeira moeda, pais. Segunda moeda, feminino. Terceira moeda, masculino. Quarta moeda, os excluídos. E a quinta moeda, eu. Nesse movimento, você vai analisar, quando vocês estiverem prontas, vocês me avisem, né? Que aí a gente vai colocar cada moeda para cada elemento da nossa família, né? Ou essa parte dessa força que nós vamos ver hoje, né? Então, de colocar essas moedas, né? Só que ao invés de colocar assim, como eu estou colocando, vocês vão colocar elas espalhadas, como se vocês tivessem que espalhar elas. E os excluídos deixam um pouquinho mais distante aí na mesa, no local onde vocês estiveram, né? A quarta são os excluídos. Então, vamos lá recapitular. A primeira moeda vai ser direcionada para os pais. Você escreve pais. A segunda moeda, você escreve feminino. A terceira moeda, você escreve masculino. A quarta moeda, excluídos. E a quinta moeda, eu. E aí vocês me avisem quando tiver tudo pronto. Aí, nesse movimento, nós vamos trazendo o que significa, mas de uma maneira mais profunda, sentir essa moeda. Vocês podem deixar elas espalhadinhas, só deixa o excluído um pouquinho mais distante do que as outras moedas, dentro desse movimento, né? Então, de olhar como é que está sendo disposto aí com as moedas, né? E eu coloquei em post-its, e aí com a moedinha do lado de cada post-it, nesse movimento, né? E ótimo, pronto. Então, você vai pegar a moeda que representa os pais, vai colocar elas na sua mão. Você vai fechar os olhos e sentir os seus pais. Quais são os sentimentos que estão vindo ao sentir os seus pais?
Primeiro movimento é aceitar com gratidão a moeda. Essa moeda representa a vida que você tem, a vida que foi passada a você. Esse é o seu primeiro tesouro. Olhar com gratidão essa primeira moeda, que representa a vida. E aí, nesse movimento, como é sentir, né, esses pais? Depois vocês me contam. E agora vocês vão pegar a moeda que representa o masculino. Respirem fundo. Marcela, se eu precisar ser mais demorada nos meus movimentos, não estou sentindo nada, tá tudo certo. Você pode depois repetir esses movimentos. Pegando a moeda do masculino, da sua descendência masculina, os homens, dos seus antepassados homens. Sinta a força deles. E nesse movimento agradeça, pois foi através do sofrimento desses homens, da luta desses homens, é que a vida chegou a você. Como é sentir esse movimento do masculino na sua vida? Porque você não é só feminino, você tem o seu masculino. Respira fundo. Profunda gratidão a esse masculino. E aí nós pegamos o feminino. E nesse movimento do feminino, como é sentir as suas mulheres. As mulheres de seu clã. Respira fundo. Trazendo a gratidão, pois todas as dores que essas mulheres passaram, deram a vida. A vida chegou até você. Gratidão por todas as histórias de dor que te trouxeram até aqui através dessas mulheres. Respira fundo. E agora, nesse movimento, você vai pegar a moeda dos excluídos. Fecha os olhos, respira fundo. Sabe aquela moeda em que você pode vir uma pessoa, pode vir uma situação de exclusão da família, pode aparecer alguém que você nem conhece. E aí você diz, hoje eu vejo você. Por quê? Os excluídos são uma das primeiras coisas que nós vemos nas constelações. Os excluídos, geralmente a descendência vem identificada aos excluídos, daqueles movimentos que não foram resolvidos. E aí os excluídos não são vistos. E aí a vida da pessoa está toda bagunçada e é só por conta desse excluído. Eu já peguei um caso de uma florzinha que tinha extrema cólica, terríveis dores por muitos anos, os médicos não sabendo solucionar, e quando abrimos o campo era uma excluída.
Qual é a excluída ou excluído que você vai incluir hoje? E vai dizer, eu vejo você. Você também faz parte desse tesouro. Respira fundo e pegue você. E nesse movimento, como é sentir você? Sentir a sua força. Qual é a primeira palavra que vem na mente? Como é sentir esse movimento? Na minha veio, criança, você precisa descansar. Quais são as frases que vêm à tona que você nem esperava? E nesse movimento, agora eu te convido a pegar a moeda dos seus pais, colocar ela na sua mão, por baixo, e a sua por cima. E como é esse movimento? Como é que você sente? Você em cima dos seus pais, recebendo essa força de vida. Gratidão, Pai. Gratidão pelo dom da vida. Vocês me deram o suficiente. Nesse movimento, de sentir que deram o suficiente, como uma forma de gratidão, eu digo assim, mas agora eu pego a minha moeda, e aí abro mão dessa dos pais. Agora, por mim, eu posso. Por mim, eu dou conta. Eu vou fazer por mim. Porque eu já estou completa. E aí, nesse movimento, você vai entendendo que a vida chegou até você. E que agora você pode fazer por você. Você tem tudo para fazer o seu caminho. Pega essa força. Pega a sua mulher. E esse é o tesouro que eu tenho. E é o suficiente. E vou fazer algo com isso. Respira fundo. E contem como é que foi esse movimento para vocês. Vai voltando devagarinho. Como é que foi sentir os pais, sentir masculino, feminino, excluído? Qual foi a parte que mais tocou vocês nesse movimento? Eu peguei as moedas de 5 centavos justamente para representar assim. Parece pouco, mas com esse pouco eu faço muito. E nesse movimento, o mais interessante de perceber, Marcela precisa descansar, já que foi um puxão de orelha dado pela alma. Eu tenho que aprender a dar um jeito de descansar. Foi lindo, deu para sentir de forma bem clara a força dos meus pais. Ai, que lindo. O excluído foi melhor, ótimo. É alguém que queria ser visto e que você tomou e agora a pessoa se sente vista e você é liberada de tudo o que te aprisionava. Todas as dinâmicas que eu faço com excluídos, elas na minha família são muito bonitas. Né? Não sei, às vezes, qual é o excluído, mas eu apoio. E é nesse movimento que a gente vai limpando o nosso sistema familiar.
A frase que veio para mim foi: você é valiosa. Isso, você é valiosa. Olha que lindo. Você já tem todo o tesouro. E é riquíssima nisso. Eu sou maravilhosa. Olha que lindo. Tá vendo como a alma de você está vibrando? Eu escolhi uma moeda diferente da outra. A minha era maior. Aí, ó, o movimento, né, eu pego toda essa riqueza para mim, mas eu vim do pequeno, né? Eu vim do pequeno para ser grande, né? Olha que movimento bonito, né? E é um movimento tão simples, e é isso que as constelações trazem muitas vezes, que são movimentos simples, com objetos simples, em que você sente a sua alma familiar, o seu clã, o seu campo morfogenético. Todas as informações estão em você. E aí, nesses movimentos, a gente assume a força e pode ir para o mundo. Vocês gostaram da nossa partilha de hoje? Partilha boa, né? Com um novo exercício. Esse exercício é muito gostoso de a gente entender na prática que a gente já ganhou tudo, né? E de realmente pegar essas moedas para si. Sim, maravilhoso. Sim, amém. E é nesse movimento de realmente eu tomar mais um pouco de força, mais um pouquinho para a vida e estar pronta. Cada vez mais me sentir pronta para esse movimento. Amém. Que ótimo, muito bom acolher vocês. Divulguem esse movimento, que é um movimento ainda gratuito de acolher mais mulheres, de nós vermos que tem um caminho simples, mas que às vezes a gente complica tanto, né? E não precisa ser tão complicado quando a gente entende as dinâmicas, né? E nesse movimento de realmente partilhar aquilo que a gente aprende e evoluir mais uma vida, que a gente está aqui para isso. Tá bom, meus amores? Fiquem bem, descansem. Pode ser que venham sonhos diferentes, se vocês quiserem deixar lá no grupo, fiquem à vontade, tá bom? E podem contar comigo nesse caminho de evolução, tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês, viu? Um beijo para vocês. Vocês tenham uma ótima noite. E fiquem bem nesse movimento tão lindo de restauração e de vida. E para você que acompanhou no YouTube, não esqueça de compartilhar, não esqueça de curtir. E nesse movimento, a gente realmente cresce como comunidade para chegar a mais pessoas que precisam desse conteúdo, que precisam restaurar as suas vidas. Tchau, tchau.